Vamos então? Vou começar, viu? Então, pode começar. Tá. Bem-vindos a todos e todas ao Boa canal, tarde. então, ao canal da Prograde, pertencente então, à Unilab. Hoje, então, num momento especial, que a gente vai discutir a educação escolar no Maciço Baturité, em período de pandemia. É um momento tão singular para cada um de nós. É um momento que a gente escreve uma história que, a princípio, ela segue para a gente numa folha em branco, e que de 17 de março para cá nós estamos, então, repensando muito das nossas ações coletivas e individuais, humanas e, ao mesmo tempo, solitárias, solidárias, com perspectivas, ao mesmo tempo com os nossos medos, mas, enfim, temos de pensar como a educação escolar, tanto nesse período quanto numa perspectiva futura, ela tende a acrescentar, tende a, de alguma maneira, deixar, enfim, a sua herança, né, positiva aí em relação à formação dos estudantes. Então, eu quero agradecer, muito em especial a professora Geranilde, nossa pró-reitora, antes de eu apresentar, mas já agradecer também ao professor Jean-Pierre, que é da CRED 8, que aceitou o convite. Professora Geranilde, então eu passo a palavra para que a senhora possa então se apresentar, se apresentar já sendo conhecida, e depois então eu passo para o professor Jean-Pierre, para que a gente então comece o nosso debate. Então, boa tarde a todas e todos. Agradecer àqueles que aceitaram o nosso convite de estar aqui hoje nessa nossa live. Agradecer o nosso convidado, que é o professor Jean-Pierre Silveira, o professor Luiz Carlos, que aceitou esse convite da Prograde para poder mediar. Então, para a gente da Prograde, é muito satisfatório poder fazer essa atividade com os nossos colegas. Agradecer a todos aqueles que vieram prestigiar esse nosso momento. Então, eu sou Geranilde Costa Silva, estou à frente da Prograde, e vamos lá partir para esse debate. Então, professor Jean-Pierre, por favor, pode se apresentar também? Sim, sim. Então, boa tarde a todos. Professora Geranilde, professor Luiz. Quero agradecer à Unilab, através da Prograde, por me convidar para participar desse momento de bate-papo. Considero extremamente importante esses veículos de comunicação que estão sendo bastante utilizados em época de estudos remotos, em período de pandemia, até mesmo porque nós somos funcionários públicos, agentes públicos, e precisamos sempre estar em contato com a comunidade, com a sociedade, para prestar conta do nosso trabalho, para dizer como nós estamos trabalhando, como é que está acontecendo, como é que está o cenário da educação, em especial do nosso maciço de Baturité, onde a Unilab sede está situado, ali no conjunto dos nossos 13 municípios, e destaco aqui, eu acredito que por meio dessa live a gente acaba retomando a nossa parceria CRED e Unilab, essa aproximação que nós já estávamos mantendo desde 2019, e como eu havia dito, já estava com saudade para a gente poder conversar um pouco, tá? Espero que o nosso bate-papo seja bastante interessante, estamos à disposição. Vale lembrar, professor Jean-Pierre, que nós tínhamos também finalizado uma formação de professores, professora Geranilde, bem pouco tempo. E estávamos, então, também num período aí de formação de professores da SME de Pacoti. Então, a nossa integração com o Maciço Baturité é muito forte e, ao mesmo tempo, muito importante para a formação dos nossos estudantes. E estamos agora num momento muito ímpar, momento esse que nos faz pensar sobre os rumos das nossas vidas, em particular da própria educação, e, ao mesmo tempo, temos de pensar quais são os proveitos que nós vamos tirar desse momento, que, em particular, eu havia dito ontem que nós estamos utilizando o verbo no gerúndio. Então, estamos ainda vivendo uma fase tão importante e, ao mesmo tempo, histórica. Depois de tantos anos, depois de 100 anos, nós estamos numa fase histórica com o que vem acontecendo. E, de toda e qualquer forma, a educação escolar, ela não parou, Quer dizer, com todas as facilidades ou dificuldades, a gente percebe que a educação escolar, ela vem, então, de alguma maneira, garantindo
em passos, às vezes, mais largos, passos mais lentos, um mínimo de aproximação dos estudantes junto aos conhecimentos, à escola, não na escola física, mas ao professor e aos gestores. E aí, a ideia do convite é exatamente a gente discutir um pouco sobre como tem acontecido essa educação. Mas antes de falar sobre a educação propriamente dita, como nós vivemos, né, estamos vivendo juntos esse momento, e a gente fala de educação básica, a ideia, primeira, é saber de vocês qual é a relação de vocês com essa educação básica. Um pouco do que fez, em que momento houve esse encontro com a educação básica, né, e, ao mesmo tempo, o que os afetou para que essa educação básica fizesse parte da vida de vocês. Então, eu dou a palavra para um e, logo na sequência, o outro também pode conversar para falar um pouquinho dessa sua aproximação, então, com a educação básica. Professora Geranilde, começa? Posso começar. Então, agradecer mais uma vez as pessoas, os nossos convidados aqui da live e aqueles que vieram e estão nos prestigiando. A minha relação com a educação básica, ela começa... fui estudante, como todos nós aqui, só que eu nunca estudei em escola pública, eu sempre estudei em escola particular. A escola pública, para mim, era uma grande incógnita, um espaço distante de mim, porque nasci numa classe média, então não sabia o que era o cotidiano de uma escola pública. Mas, ao decidir ser professora, iniciar o curso de pedagogia, eu fui conhecendo a escola pública e, durante o meu processo do estágio, eu me interessei, me encantei com a educação básica da escola pública. E ali eu decidi que queria ser professora, queria ser pedagoga, e que a escola pública era o lugar onde eu iria desenvolver a minha docência, o lugar onde eu ia jogar os meus esforços intelectuais, no sentido de poder promover, melhorar aquele espaço de educação que é a escola pública, no caso, a educação básica da escola pública. Então, quando eu concluí a pedagogia, quando eu fui pensar o mestrado, doutorado, também foi na perspectiva de poder fazer uma pesquisa junto à escola pública. E, então, assim, me apaixonei de tal modo pela escola pública e pela educação básica da escola pública, que ainda hoje os meus esforços são todos no sentido de poder contribuir cada vez mais com a escola pública. Nesse caso, agora, eu sou natural do Maranhão, né, e agora já moro aqui há muito tempo no Ceará, mas agora os meus esforços se voltam para a escola pública do Maciço do Baturité, Redenção, Acarape, toda essa região que me abraçou, que eu também abracei de coração aberto, e que hoje minha ação no campo pessoal, no campo da docência, é para o Maciço do Baturité. Ao contrário da professora Geranilde, eu sou fruto da educação pública. Então, o meu encontro com a educação básica, eu venho da escola pública, né? E além de vir da escola pública, eu sou do Maciço de Baturité. E aí eu gosto muito de dizer que eu nasci aí em Redenção, na zona rural de Redenção. Então, eu sou realmente um fruto da escola pública. Fui aluno da escola pública num período, no final, na década de 90, né, início e final da década de 90, quando a educação pública ainda merecia muitas transformações que vieram a acontecer a partir dos anos 2000 e vem evoluindo ao longo do tempo. E, na verdade, o meu encontro com o ser professor, eu costumo dizer que decidiram por mim, porque ainda estudante da escola pública, naquele período, havia aqui, principalmente no interior do Ceará, havia uma necessidade muito grande de termos professores formados, graduados, para ministrar suas aulas, e quando não tinha professor, eu ainda estudante, era monitor da minha sala. Então, muitas vezes eu substituía os meus professores na sala de aula, e depois eu decidi fazer letras na Universidade Estadual do Ceará, logo que terminei o ensino médio, saí do ensino médio, fui direto para a universidade pública. Naquele período, não era regra, era exceção. Era muito difícil um aluno da escola pública ingressar na universidade, principalmente a universidade pública. Então, fiz o curso de letras, e logo depois que me graduei,
ingressei realmente como professor da rede pública estadual, como professor temporário, como professor efetivo, como coordenador escolar, como diretor escolar, e agora, há mais ou menos um ano, com a oportunidade de poder estar à frente da coordenação da CRED 8, aqui no nosso maciço, que eu tenho um prazer muito grande em dividir com os meus conterrâneos e dar a minha contribuição para que a nossa educação pública do maciço de Baturité continue a crescer, continue sendo um bom exemplo. E a chegada da Unilab, eu participei muito da chegada da Unilab, das discussões da chegada da Unilab, quando eu ainda estava gestor em uma escola. Então, como foi bacana, como foi importante para o crescimento, para o que hoje nós já estamos conseguindo mais alcançar, né? Então, assim como eu fui a exceção no meu período, quase que virou uma regra os alunos da escola pública ingressarem aí na universidade, principalmente na nossa Unilab, né? Quantos exemplos nós não temos agora de estudantes que saem da escola pública e entram na universidade pública, na nossa Unilab? Então, permitam você usar essa expressão, a Unilab ela é nossa, ela é do maciço, e eu fico muito feliz de saber que essa nova geração tem a oportunidade não mais sair da sua proteção, sair do seu convívio familiar, do seu convívio social para ir para a cidade grande, né? Eu fui um militante da educação superior no interior. Quantas vezes eu não conversei com meus estudantes, como com os pais dos meus estudantes, para que abraçasse a ideia de que nós não precisamos sair do interior para continuar a nossa vida estudantil, a nossa vida acadêmica. E eu fico muito feliz que muitos alunos, muitos estudantes passaram pelas nossas mãos, professores da rede pública estadual do maciço de Baturité, e hoje são universitários, são professores, são nossos colegas de trabalho. Então, essa é a minha relação com a educação, né? É uma relação bem íntima de uma pessoa que é apaixonado e que gosta e que se realiza no sucesso do outro. Pois é, a pergunta é muito proposital, né? Porque nós estamos agora, né? E eu já quero agradecer a todos que estão assistindo. Nós estamos falando com professores, estamos falando com estudantes, estamos falando com gestores, né? Seja do Rio de Janeiro, né? Que eu trago também essa bagagem aí de rede, né? De amigos, de professores do Rio, como dos diversos estados. Já vi que tem uma pessoa do Rio Grande do Norte e do Ceará, sem dúvida, né? Então é importante a gente falar para os alunos, dar um pouco dessa nossa história, para que eles percebam que o fato de nós estarmos hoje na academia não significa que nós não tenhamos passado pela base, pelo cotidiano da escola, para aquelas vivências mais únicas, né, que a gente sabe que são e foram tão importantes na nossa construção histórica, na nossa construção profissional. Então, esse momento é importante, inclusive, para a gente pensar o seguinte, né? Quando a gente fala hoje, né, desse momento que a gente tem vivido, não dá para naturalizar, né? Falar da Covid-19 naturalizando, é impossível isso, é para mostrar para a gente que o uso das tecnologias, elas não fizeram parte das nossas vidas enquanto estudantes e professores durante as nossas vidas. Né? Tenho certeza que a nossa faixa etária ainda não é aquela que nasceu com chip, como a gente tem visto hoje. Então, é muito comum que nós tenhamos as nossas dificuldades, né, em trabalhar com essas ferramentas que são frutos, então, de uma base, né, de geração muito mais atual, uma geração que sabe muito mais conversar com a tecnologia do que talvez essa que nós estamos aí nos aproximando. Então, perceber que nós estávamos num contexto de escola, em que falávamos próximos uns dos outros, utilizávamos ainda a lousa, e num piscar de olhos, nós nos deparamos em casa com um computador, com um Wi-Fi, às vezes com dificuldade no acesso. Quer dizer, tudo isso fez com que o holofote, né, ficasse maior, então, nas condições tecnológicas que os nossos estudantes vivem. Então, para pensar o ensino remoto, e a questão é essa, né? Como a CRED 8 tem desenvolvido esse ensino remoto. Eu não vou usar a educação à distância, mas vou usar o complemento desse ensino por meio de um sistema remoto aí que a gente tem trabalhado. E eu gostaria de saber também pela professora Geronilde como a Prograde vem encaminhando esse processo todo, no qual também faço parte como docente e tenho, né, vivenciado um pouco dessas experiências, das discussões que têm acontecido, dos debates que a gente tem levantado. Então, eu passo
para a professora Geranilde, e aí, na sequência, o professor Jean-Pierre pode, por favor, também contribuir. Então, na verdade, fomos todos nós pegos de surpresa, né? E aí o Covid-19 nos leva a diversos desafios, mas também a oportunidade de conhecermos ou nos aproximarmos mais agora com relação às tecnologias. Acredito que, como o professor Luiz falou, nós não só desconhecíamos, mas nós, acho que em grande parte, nossa, há ainda uma rejeição quanto ao uso das tecnologias, sabe? Acho que há todo um preconceito de que essa mídia, essa tecnologia, ela não propicia aprendizagem suficiente ou uma aprendizagem significativa. Há resistências de que o contato seria um subcontato, vamos dizer assim, entre as pessoas. Então, parece que há muito mais impeditivos, há muito mais questões a não nos favorecer com essa tecnologia, ao contrário do que eu particularmente estou vivendo hoje, que é conhecer ou me aproximar mais desses canais da tecnologia que tem permitido com que, na minha condição de pró-reitora, mantenha a agenda da Prograde viva, atuante e operando com rigor e com a necessidade que a pró-reitoria, que a universidade e que o setor público, vamos dizer assim, precisa continuar trabalhando. Então, dentro desse contexto, nós somos pegos todos de surpresa. Eu, particularmente, acho que de modo ingenuamente, como todos nós, ou muitas pessoas, achei que isso ia durar 30 dias e que a gente poderia esquecer. Só que a gente já vem aí há pelo menos 3 meses, né, vivendo isso, e a gente acredita que pelo menos não temos tanto otimismo que isso vai se resolver em 30, 40 dias. Né? Nós estamos vivendo algo realmente imprevisível. Então, dentro desse contexto, no que se refere à Unilab, a reitoria criou um GT de oferta de disciplina, e esse GT é feito por diretores dos institutos, é composto também por estudantes, é composto por técnicos, o pró-reitor da PPG, que é de pesquisa. Então, nós estamos dentro desse GT criando esforços no sentido de pensar esse contexto e de apresentar uma proposta de semestre remoto, híbrido, a ser aprovado, a ser avaliado pelo CONCEP, que é a Câmara de Ensino e de Pesquisa, e também para o Consune. Então, não tem sido fácil, porque é pensar um futuro que a gente realmente não... se o futuro por si só já é algo imprevisível, do que dirá a gente pensar um futuro dentro de um contexto da Covid-19, onde a gente não sabe quando chega aí uma vacina, quando é que a gente vai poder circular com tranquilidade, quando é que nós vamos poder tocar em equipamentos com uma certa segurança. Então, há todo um contexto que para a gente ainda é muito inseguro, é muito impreciso. Mas, todavia, eu também acredito, como prega um provérbio africano, as pegadas na areia não são deixadas por aqueles que ficaram sentados. É preciso que a gente encontre essa sabedoria para poder pensar alternativas didático-pedagógicas dentro desse contexto, porque a vida parou dentro de uma perspectiva, mas há toda uma continuidade de vida também que requer dos gestores, dos estudantes, dos professores, vamos dizer, até uma certa criatividade, uma boa vontade, no sentido de nos aproximarmos das tecnologias, conhecer até onde ou em que medida elas podem nos ajudar, nos favorecer dentro desse contexto, para que a gente possa retomar os nossos calendários. No caso da universidade, que eu acredito que tem muito mais oportunidade de voltar de modo remoto ou híbrido, por meio das tecnologias, por esse tempo que a gente necessita de rearranjar as nossas vidas, a nossa dinâmica, o nosso cotidiano e o nosso calendário acadêmico, até que, de fato, possamos sair desse contexto com fé em Deus. E imagino que em 2021 a gente já consiga estar no calendário presencial, onde a gente possa se reintegrar aos nossos colegas, ao nosso convívio. Mas não tem sido fácil, porque há muitos questionamentos que são colocados para nós, que é realmente como a vida tivesse ficado em stand-by,
porque a gente pode se perguntar, e os estágios? Como é que nós vamos fazer agora com relação aos estágios? E os formandos? Como é que nós vamos dar conta dos formandos? Porque há uma legislação no Brasil que os nossos PPCs, a gente caminhou, né, os nossos projetos pedagógicos curriculares da universidade, de um modo geral todos, mas eu posso me referir mais assim, vamos pensar nas licenciaturas, as disciplinas de estágio, elas ficam, de modo geral, para o último semestre. E isso, nesse contexto, como pensar os estágios dentro do último semestre, levando em consideração que esse é o grupo dos formandos. Então, a gente está propondo que as aulas retomem de modo virtual, mas nós temos também um impeditivo dentro da nossa particularidade da Unilab, que é justamente os alunos não terem todo esse recurso tecnológico, tanto da máquina, que é o computador, o notebook, mas também dessa capacidade tecnológica de internet, a todo, vamos dizer assim, uma necessidade de recursos financeiros. E aí a reitoria da Unilab encaminhou para o MEC um projeto apresentando essa nossa carência tecnológica por parte dos estudantes, de modo que o MEC nos responda, porque é o nosso gestor maior e que possa nos atender nessas nossas demandas e os estudantes possam ter essa carência resolvida ou amenizada para que eles possam voltar com condições necessárias, não sei se ideais, mas com as condições necessárias para poder dar vida ao currículo e conseguirmos fazer esse primeiro semestre de modo remoto, e aí depois, possivelmente, a gente já retoma para esse calendário presencial. Mas não tem sido fácil, porque há uma dificuldade tecnológica, mas há uma resistência também, nossa, de todos nós, que a gente termina sendo forçado a conhecer as tecnologias. Por outro lado, eu vejo que há todo o esforço, e a gente tem percebido também experiências de colegas que, como nós estamos fazendo aqui, live, de congressos que já estão acontecendo de modo virtual, as defesas estão acontecendo de modo virtual, então a gente está vendo que, de fato, está acontecendo experiências que nos permitem ver como que é isso, algo que a gente até então não cogitava, que era, por exemplo, fazer as defesas de TCC, ou as defesas de monografia, de tese, de modo virtual. Então, a gente começa a assistir essas ações e começa a pensar se é possível também. Alguém colocou aí a questão do currículo EAD. Não, nós não temos na Unilab a proposta, a intenção, o desejo, o sentimento de fazer um currículo EAD. A nossa proposta é fazer por meio de tecnologias que os alunos possam acessar do modo que nós estamos fazendo aqui, de modo que se passe atividades que os alunos possam cumprir, entendeu? De modo que tenha um processo próximo do professor, porque a gente também tem muito cuidado, porque há ou havia por parte de muitos professores, e não vou dizer nem só professores, mas de todos nós, de que essa educação é você passar atividade para os alunos, e aí muitas vezes se enchia os alunos de atividades, de muitas tarefas, e o aluno simplesmente não tinha como fazer as atividades, ou as atividades perdiam até sentido, ou perdiam a alegria, né? Que as atividades também têm que dar um prazer, uma satisfação, que é o da aprendizagem. Então, o que nós estamos propondo, por meio do GT, é que nós possamos pensar um calendário que os alunos tenham condição de viver isso plenamente do didático pedagógico, que eles possam acessar os conteúdos, que eles possam ter interação com os professores durante as aulas, que os professores também possam produzir material com qualidade, materiais atrativos, materiais que deem satisfação para o aluno de participar minimamente com qualidade nesse momento. Não, também, nesse sentido, a gente tem dado já início ao processo de formação docente, para que os professores conhecer, manusear e poder pensar adaptações curriculares dentro desse contexto de pandemia e pós-pandemia. Mas, é claro, é um esforço que vai demandar também, não só mas dos alunos. A gente sabe que todos nós usávamos a internet ou as tecnologias sem muita relação com a universidade, no sentido de live, no sentido de gravar aulas, e a gente sabe que já existe toda uma legislação que dá conta e que apresenta, vamos dizer assim, legitimidade para que o currículo tenha uma porcentagem à distância ou até
EAD, mas a nossa ideia é que a gente possa promover a formação dos professores, que eles se sintam capacitados para promover as adaptações curriculares e que os alunos possam não só ter essa oportunidade, mas possam ter o devido rendimento acadêmico. Tanto que não há um sentimento, um desejo de propor disciplinas como estágio, disciplinas práticas, nada nesse sentido, porque a gente precisa, primeiro, dar conta das disciplinas teóricas, como é que os nossos alunos evoluem, como é que eles progridem nesse sentido, o devido sucesso, o devido aprendizado necessário para poder viver esse calendário que a gente pensa que ele deve ser de modo virtual, ou híbrido, ou remoto. E aí eu passo a palavra ao meu colega Jean-Pierre. E depois a gente pode continuar, se houver perguntas, a gente pode continuar. Certo, professor Geranilde. Professor Jean-Pierre. Obrigado aí, professora Geranilde. Eu ouvindo aqui atentamente a sua fala e a sua preocupação de começar uma experiência na Unilab, né, no ensino superior, com um ensino híbrido ou remoto, né, e defendendo essa ideia de que não é uma educação à distância, ficou passando aqui um filme na minha cabeça, porque aí quando a gente fala de educação básica, é bem diferente do ensino superior, né? Nós estamos falando de crianças, nós estamos falando de pré-adolescentes, estamos falando de adolescentes. Se na universidade já temos os adultos, né? Os adultos que já gerenciam os seus próprios desejos, as suas próprias escolhas, nós trabalhamos com um público que nos desafia muito mais. E eu quero começar, para eu falar aqui da organização do sistema, eu levaria a live toda só para eu falar. Vou tentar aqui resumir em 10 minutinhos, tá? Para que todos os nossos convidados e quem estejam na sala possam ter um pequeno entendimento. Mas nós poderíamos fazer uma live exclusiva sobre esse assunto, que não faltaria assunto. Essa live demoraria mais de 2 horas, né? Afinal de contas, nós estamos falando de mais de 90 dias que nós já estamos vivenciando essa experiência, que a Unilab está se propondo a vivenciar a partir de agosto, talvez, não sei, né? Mas, agora, por quê? E aí eu começo a minha fala fazendo um elogio, um agradecimento muito especial aos profissionais da educação básica do estado do Ceará, em especial do Maciço Tibaturité. Em tempos em que a gente precisa tirar o chapéu e agradecer aos profissionais da saúde que estão na linha de frente do combate, né, ao coronavírus, eu não posso deixar de esquecer, não posso deixar de dizer, de afirmar publicamente que profissão é essa, que categoria é essa tão bacana de professores que aceitaram se redescobrir, se redesenhar, que entenderam a resiliência como sendo um verbo conjugado diariamente, e aí usou todos os ensinamentos dos grandes mestres da educação, e aí eu posso citar Paulo Freire, quando ele coloca para a gente o esperançar. E aí a gente vem conjugando esse verbo esperançar todos os 90 dias em que nós estamos vivenciando essa experiência de estudos remotos, e não de educação à distância, né? A universidade já tem uma experiência de cursos em educação à distância, há uma legislação específica, onde os pré-requisitos, nós não tínhamos condições de ter uma educação à distância. Então, foi o que a gente pensou, em trabalhar os estudos remotos. Por que trabalhar os estudos remotos? Porque, para nós, o grande objetivo nesse período de pandemia era não perder o vínculo do aluno com a escola. Era fazer com que os nossos estudantes continuassem querendo estar na escola. Nós, como sendo frutos da educação e estudiosos da educação, sabemos muito bem quantos anos nós levamos para termos um acesso maior, a levarmos um acesso maior à nossa população em geral a ter uma educação, principalmente uma educação pública. Então, essa educação pública estava desenhada até o dia 17 de março de 2020, que precisava ainda de muitos reparos, de muitas conquistas, mas muitas delas já tinham garantido, por exemplo, um acesso maior do que na minha época que eu fui estudante na década de 90, vocês sabem disso. E aí, qual é o nosso grande medo? Era que depois que tudo isso acabasse, que nós não temos uma varinha de condão, nem uma bola mágica, né? Uma bola de cristal para saber o dia que isso vai acabar, o nosso grande medo, o nosso grande receio era que os nossos estudantes e as nossas crianças não estivessem mais na escola. E aí taxas
históricas de abandono e de evasão escolar, que ao longo dos anos nós estávamos trabalhando para que elas diminuíssem, elas explodissem novamente e nós tivéssemos que começar todo um processo que levamos anos para ser construído. Porque quando a gente fala de educação, nada acontece da noite para o dia, do dia para a noite. Não é? E aí nós resolvemos, em relação à rede, ao estado do Ceará, a fazer uma opção pelo estudo remoto, mesmo sabendo que as condições naquele momento e no momento atual que nós estamos não são condições favoráveis, ao contrário, são altamente desafiadoras. E mesmo sabendo que nós não iríamos conseguir atingir 100% dos nossos estudantes. Ninguém aqui está dizendo que a gente consegue atingir 100% dos nossos estudantes. Seria falácia, seria mentira. A gente não consegue. Não consegue, né? Às vezes, até presencialmente, a gente não consegue atingir 100% dos nossos estudantes. Se a gente conseguisse, nós não tínhamos taxas de evasão e de abandono escolar. Né? E se tratando do maciço de Baturité, nós seguimos as orientações da nossa rede estadual. Né? A CRED 8 faz parte da rede estadual do Ceará. E, rapidamente, fazendo assim uma linha histórica, em março mesmo, ainda em março, nós paralisamos as aulas presenciais, mais precisamente no dia 18 de março, e logo em seguida, enquanto SEDUC, nós começamos a pensar em umas diretrizes que pudessem traçar ali alguns caminhos e possibilidades para que as escolas continuassem o seu trabalho. E aí, quando eu falo em escola, é uma política de gestão estadual, há muitos anos, de respeito e de autonomia escolar, onde nós acreditamos que o gestor, os professores, a comunidade escolar, ela tem e ela precisa ter uma governabilidade sobre as suas ações pedagógicas e administrativas. E assim nós pensamos em algumas diretrizes que pudessem nortear. Levamos aí cerca de 2 semanas, enquanto isso as escolas começaram a procurar caminhos e alternativas para continuar fazendo com que esse vínculo não se perdesse, porque para nós é um dos pontos mais importantes, é manter esse vínculo do aluno com a escola. Depois que nós lançamos essas diretrizes, aí tem vários pontos que está disponibilizado no site da SEDUC, quem tiver curiosidade é só acessar o site e baixar as diretrizes, que orientava a construção do PAD, que é do Plano de Atendimento Domiciliar, onde esse plano de atendimento domiciliar poderia trazer e deveria conter algumas informações importantes para que a escola começasse a se organizar dentro desse cenário que estava se desenhando de estudos remotos, desde que desconstruir significados e imagens de todo o modelo presencial para poder construir aquilo que nós não sabíamos nem o que era que estávamos construindo. Porque nós não sabemos que escola é essa que nós estamos construindo. Nós vamos saber daqui a alguns anos qual foi o efeito dessa escola. Nós não sabemos agora. Nós sabemos que nós estamos vivenciando essa escola, que nós estamos construindo. E que nós estamos pautados na legislação vigente. Né? Fomos procurar qual era a legislação nacional que pudesse amparar os nossos estudos remotos. Depois disso, coube a cada escola se reorganizar. É claro, professora Geranilde, eu vou colocar aqui um pouco da nossa experiência. No primeiro momento, a gente cai naquela tentação de achar que dá para reproduzir virtualmente o que reproduzíamos presencialmente. E não dá. Quem está falando aqui é quem já vive 90 dias nessa situação. Não dá. As primeiras semanas foram realmente de adaptação. Né? Então, assim, e a gente foi descobrindo que nesse período o menos é mais. O menos é mais. Não é a quantidade, é a qualidade. E aí a gente começou a trazer várias discussões para a mesa, várias discussões para o debate. Começamos a refletir, por exemplo, que a escola agora estava na sala da casa de cada família, que a escola agora estava na palma da mão. E aí eu posso citar quantas leis não proibiam o uso do celular no ambiente escolar. Quantos alunos não foram colocados para fora de sala de aula pelo professor porque estava mexendo no celular? E, de repente, a escola ficou coube na palma da mão através de uma tela de polegadas de um celular. Isso para quem tem o celular, isso para quem tem internet. Olha aí. E aí eu posso dizer, todos os estudantes têm internet? Claro que não. Nem 100% dos brasileiros não têm televisão ainda, né? Nem 100% dos brasileiros.
Imagine aparelho celular, imagine internet. Talvez essa possibilidade de estudos remotos, essa pandemia, faça com que, a partir de então, as pessoas utilizem e queiram ter internet em casa. Mas isso aí é uma outra história para não fugir do assunto. Depois disso, nós começamos a monitorar. Se o nosso objetivo era não perder o vínculo, o PAD nos trouxe essa possibilidade de monitorar algumas informações importantes. Que informações são essas? Nós colocamos e debatemos e chegamos à conclusão que precisávamos viver um dia de cada vez, uma semana de cada vez. Nós não poderíamos pensar mensalmente, bimestralmente, semestralmente, não. Nós tínhamos que pensar semana a semana. E se isso servir de dica, já anote aí, porque eu acredito que é muito importante, tá? Porque a cada semana vem um desenho diferente, vem uma forma diferente. E aquela metodologia que você usou naquela semana talvez não seja mais eficaz na semana seguinte. Porque nós estamos trabalhando, por exemplo, com as questões emocionais. Todo mundo está abalado emocionalmente. Nós não podemos esquecer disso. Então, como trabalhar a cognição sem esquecer o emocional? Sem esquecer que nós estamos em isolamento social, sem esquecer que nós estamos temerosos, sem esquecer que a gente precisa sair vivo dessa situação para continuar o trabalho. A ideia parte desse pressuposto. Eu preciso sair vivo. Eu preciso sair fortificado com as pessoas e com as situações que estão acontecendo. E aí, alguns dados estão sendo gerados semanalmente. Dados, por exemplo, de alcance. E aí vamos entender alcance como qualquer possibilidade encontrada pela escola de que a atividade remota chegue até o estudante. Seja por meio de um grupo de WhatsApp, seja por meio das redes sociais, seja por meio de plataforma. E a SEDUC, ainda ali em abril, lançou uma chamada pública para que algumas empresas interessadas pudessem fornecer algumas plataformas. A SEDUC já tinha uma experiência com a Google for Education, em 12 escolas. Então, eu estou falando de mais de 700 escolas da rede estadual. E nós só tínhamos uma experiência em 12. O que são 12 em relação a mais de 700? É uma diferença muito grande, né? Mas essa experiência que a SEDUC já tinha com essas 12 escolas serviu de base para a gente poder expandir essa possibilidade de estudos remotos. E aí nós caímos em algumas situações que a professora Geranilde até já pontuou. Por exemplo, os nossos professores, aí por isso que eu aplaudi e digo assim, que profissionais são esses que aceitaram o desafio de trabalhar remotamente? Porém, aceitar quer dizer o quê? Quer dizer que ele precisava ser capacitado para isso. E aí nós começamos, enquanto CRED 8, uma experiência nossa, que foi que eu fiz. Eu não tenho recurso, eu não tenho dinheiro. Nós estamos numa crise financeira. E que essa crise ainda vai durar muito tempo ainda, né? Vai durar muito tempo. Então, os recursos estavam escassos. Procurei o quê? O que eu tinha. O que era que eu tinha? O que é que eu tenho? Eu tenho os meus professores das escolas de educação profissional, dos cursos de informática, dos cursos de rede de computadores. Então, peguei os meus professores, fiz um meet com eles, coloquei a situação e pedi, nos ajude. Nada melhor do que, nesse momento, nós exercitarmos a cooperação. Vamos ensinar o que nós sabemos àqueles que não sabem ainda. E aí, no último mês, nós preparamos, de forma muito caseira, mas cheio de boas intenções, uma formação para os nossos professores, que foi por adesão. Nós perguntamos aos professores, quem quer? Quem tem dificuldade? Quem tem dificuldade de usar, por exemplo, Google, as ferramentas da Google? Quem tem dificuldade? E aí eles disseram, não tiveram vergonha. Eu tenho. E de repente, algo que nós estávamos pensando para pouco se transformou em quase 300 professores. Disseram assim, eu preciso me redesenhar, eu preciso melhorar, porque eu quero oferecer o melhor para o meu estudante, para o meu aluno. Eu não quero perder esse vínculo com o meu estudante. E aí nós fizemos realmente um processo de capacitação, usando os nossos professores coordenadores desses cursos, e nós estamos agora na fase de conclusão. Nós vamos conseguir a certificação por meio do SED, que é o nosso centro, né, de educação à distância, que tem sede lá em Sobral, que é uma coordenadoria que faz parte da nossa rede, da SEDUC.
E a partir daí nós começamos a ver que as nossas aulas começaram a ter um desenho melhor, porque a gente começou a pautar. Professor, será que a gente precisa trabalhar conteúdos de uma dificuldade extrema nesse momento? O objetivo não é esse. O objetivo não é esse. Então, a gente precisou o quê? Revisitar o currículo. A gente precisou o quê? Discutir a avaliação. A gente precisou o quê? A gente precisou discutir tempo. Quanto tempo eu preciso? É uma ressignificação, como a professora Josélia colocou aí, é uma ressignificação docente constante. Constante. Então, essa reorganização do nosso sistema, eu passaria aqui horas e horas falando para vocês, porque são várias temáticas que puxam. Mas aí nós estamos nesse processo, a gente já consegue ter, nesse momento, indicadores de alcance e indicadores de feedback. Em se falando da rede estadual de ensino, das 25 escolas, nós conseguimos, semanalmente, ter um alcance de quase 90% dos nossos quase 12 mil estudantes. Alcance. Quando a gente fala de feedback, do retorno que o estudante dá para a escola, daquele alcance que a escola teve, esse número ele cai para em torno de 75% a 80% semanalmente. Tá? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que nós estamos trabalhando. Isso quer dizer que nós estamos conseguindo, de certa forma, a manter a educação pública básica viva e atuante. Porém, os desafios são inúmeros. Inúmeros. Nós já conseguimos, por exemplo, cada escola já identifica quais são os seus estudantes que não conseguem ter um alcance, onde esses serão prioridade no possível retorno de aulas presenciais, que nós já sabemos, professora Geranilde, que vai ser de forma híbrida, que vai ser de forma gradativa, que o estudo remoto não vai acabar em agosto, em setembro, em outubro, só quando nós tivermos uma vacina. Porque nós estamos falando de vidas, de pessoas. Então, antes de nós sermos professores e alunos, nós somos pessoas. E precisamos estar bem, não é verdade? Precisamos se sentir seguro. Então, dentro desse processo aí, nós temos várias aprendizagens, várias experiências muito bacanas, e de repente os professores tiveram que aprender a colocar, a usar a resiliência diária e gravar suas aulas. E aí nós começamos a orientar da importância de gravar as aulas, que não são aulas longas, são aulas objetivas, são aulas curtas, da preocupação com o conteúdo, né? Da preocupação de o que é que o aluno precisa realmente aprender nesse momento. O que é que ele precisa aprender? Ele precisa aprender o quê? Né? Por exemplo, na educação infantil, são atividades que envolvem a família. Se ele desenvolver algumas sensações, sentimentos e valores importantes na educação infantil, o restante da sua vida vai fluir naturalmente. Vai fluir naturalmente. Então, a gente precisava ter esse laço familiar. Aproveitar que estamos em casa e desenvolver esses laços familiares. Isso na educação infantil. O que é que nós tínhamos de tecnologia que era comum a todos? O livro didático. O livro didático. Então, como utilizar o livro didático? Será que é apenas folhear capítulo por capítulo? Não. Não é isso. Será que é seguir um cronograma específico de um conteúdo? Não é isso. Afinal, nós não estaríamos sendo coerentes com a proposta inicial dos estudos remotos. Tá? Então, assim, por isso que a gente diz que não é estudo à distância, não é AD. Nós não temos tecnologia para isso. Nesse momento, como é que nós estamos? Nós já estamos discutindo algumas políticas estaduais para garantir que os nossos estudantes da nossa rede estadual, os mais de 400 mil estudantes da rede estadual, todos tenham acesso à internet sem custos em algumas plataformas que nós já elencamos como sendo essenciais nesse período. Isso aí quem vai anunciar é o nosso governador, mas eu posso dizer para vocês que nós já estamos em estudo, porque nós entendemos que até o final do ano, início do próximo, nós vamos fazer uso. A SEDUC, ela disponibilizou um e-mail institucional para todos os professores da rede estadual. Antes, e-mail institucional era apenas para quem estava na parte administrativa. Agora, todos os professores têm um domínio
o @prof, do mesmo jeito todos os alunos, @aluno, onde eles têm acesso às ferramentas da Google e possam desenvolver suas salas de aulas virtuais. Então, assim, é uma história muito grande, muito longa, nós passaríamos muito tempo aqui conversando, mas em se tratando de organização, o que eu posso dizer para vocês é que já sinalizam uma possibilidade de um retorno presencial em agosto. Mas ninguém tem uma varinha de condão, ou o nosso governador não tem o poder de decretar que a partir de hoje o coronavírus não existe mais, voltem. Não. Perfeito. Né? Então, por isso que há uma possibilidade. E aí nós estamos na quarta fase da construção desse plano de retomada das atividades presenciais. Não está sendo feito sozinho, existem outras instituições que estão participando dessa construção, instituições que são consultivas, deliberativas e fiscalizadoras, por exemplo, como o Ministério Público, como o Conselho Estadual de Educação, né, que tem cadeira cativa nesse GT, nesse comitê, para a construção desse plano, que está sendo muito discutido e algumas questões que nós não temos respostas. Nós temos muito mais incertezas do que respostas, mas são as incertezas que nos movem, né? São as incertezas que nos movem. E a partir desse movimento e dessa provocação que as incertezas fazem, nós estamos sendo profissionais melhores. Nós temos duas escolhas: ou sair profissionais frustrados, ou sair profissionais melhores, mais fortes, mais dedicados, né? Com uma resiliência emocional equilibrada. E é esse profissional que nós estamos fazendo a opção por sermos quando tudo isso terminar. Quando será? Não sei. Então, eu espero que eu tenha deixado um pouco claro aí como é que está o desenho da organização. Nós precisamos, sim, ter atenção aos estudantes que nós ainda não alcançamos. Precisamos, sim. E esses estudantes serão prioridade num possível retorno. A gente precisa discutir quem é que é prioridade. São os alunos da terceira série, que já serão alunos de vocês, né? São alunos do 9º ano, são alunos do 5º ano, são alunos da educação. Quais são as prioridades? E isso precisa ser discutido, chamar o professor que está no centro com o aluno para essa discussão, valorizar a opinião do professor, afinal de contas é ele que está dando a aula, é ele que está se redesenhando, é ele que está se ressignificando. Né? Então, a gente está nessa parte aí da construção para que nós possamos retomar as nossas atividades presenciais. Mas nós estamos trabalhando muito. Tá certo, professor. Bom, eu quero mais uma vez agradecer quem está nos assistindo para dizer o seguinte: a sistemática do encontro foi pensar, então, a educação escolar no maciço Baturité. Para quem está chegando agora, nós falamos um pouco dessa organização macro, né, em termos de sistema, em termos de Unilab. Falamos um pouco do que aproxima, né, o professor Jean-Pierre e a professora Geranilde. O professor Jean-Pierre e a professora Geranilde já adiantou um pouco sobre a questão dos professores. E aí eu passo a palavra para a senhora para falar, então, a respeito dessa questão, porque o nosso tempo já está meio avançado. Mas, por outro lado, eu não gosto de pimenta, nem entendo muito de pimenta, não, mas eu quero colocar aquela pimenta biquinho, que é aquela pimenta mais suave. Professor Jean-Pierre, na volta da palavra, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a educação de jovens e adultos, porque a gente se refere muito à educação escolar pensando nas crianças em idade escolar, nesses que os pais acompanham, e quando a gente pensa em educação de jovens e adultos, a gente meio que fica ainda deixando a deriva. Então, eu passo a professora Geranilde para ela já complementar a respeito dos professores, do como ela tem visto, professora Geranilde, também, a relação até dos alunos, eu acho que a gente pode emendar, e o professor Jean-Pierre depois, então, ele fala sobre a questão da EJA, que muito me interessa, já que eu também pesquiso sobre essa área. O nosso tempo, provavelmente, a gente ainda tem 11 minutos, e eu vou, depois desses 11 minutos, abrir para que as pessoas também possam, de alguma maneira, participar, e a gente encerra. A gente tinha falado em 1 hora, provavelmente vai passar um pouquinho, tá bom? Professora Geranilde, tem a palavra, e fique à vontade. Então, eu parabenizo o professor Jean-Pierre e a rede de educação do estado do Ceará pelo esforço. Sabe, professor Jean-Pierre, eu acredito que estar na gestão não é um privilégio, estar na gestão é uma oportunidade de poder trabalhar, de trabalhar bem, e acredito que isso tem a ver com cuidar de si e o cuidar do outro. Estar
momento fácil, talvez seja, não vou dizer que é o que nós vivíamos, mas era algo do campo do previsível, do já estabelecido. E está hoje na gestão, dentro desse pandemia, que é um contexto de incerteza, é de fato uma oportunidade de ressignificar a nós mesmos, ao nosso trabalho, às nossas expectativas com relação à vida, a relação humana, a relação entre as pessoas. Então, eu vejo que, nesse momento, o gestor ele tem que ter toda uma sensibilidade de não deixar, como se fala, a peteca cair. Propor alternativas dentro de um contexto tão sombrio é ter cuidado conosco e é ter cuidado com o outro. É animar, é trazer o outro a possibilidade de dizer, vamos continuar. É pedra, mas não é o fim do caminho. A gente precisa encontrar dentro das nossas histórias de vidas, nas nossas famílias, nos nossos colegas de trabalho, nas nossas relações, significados autênticos que nos permitam dizer, vamos continuar, a gente precisa continuar, a vida vai precisar sim ser ressignificada a partir das relações comigo mesma, com meu colega, com minha família, com meu filho, com meu colega de trabalho, com todos nós. Eu acho que Foucault ele tem um livro que é Hermenêutica do Sujeito, e ele vai dizer assim, como é que você cuida de você? Nesse contexto, é preciso que a gente pense que pensar a política pública nesse momento é cuidar do outro com zelo, com todo um afago, com toda uma sensibilidade. Ao promover uma live, não cai só no campo de uma tecnologia, mas é escutar as pessoas, é falar para as pessoas, é promover uma aproximação que nesse contexto ela é também necessária e é um modo como a gente está conseguindo fazer por meio das tecnologias. E acredito que precisamos, sim, recorrer a essas tecnologias para que a gente possa manter o nosso contato com o outro, com os nossos estudantes, com as mães, com os pais, com os servidores, com os professores, e eu encaro isso como um cuidar do outro. Dizer, vamos, você não pode se perder, você não pode ficar à deriva, venha como você puder, venha, melhore, vamos nos animar a ponto de termos o desejo de continuar a nossa jornada individual, coletiva, no trabalho, com a nossa família. Porque o que eu vejo nesse momento é um grau muito grande de ansiedade. Como vai ser? Se a gente não tinha noção desse futuro, agora nós temos cada vez menos noção de como esse futuro vai se dar. Mas eu acredito que é preciso cuidar do outro e cuidar de nós mesmos nesse lugar. E acredito que essa é uma grande oportunidade que nós temos enquanto gestor, enquanto professores, enquanto mãe, pai e estudante, de rever as nossas relações. Como eu vivia a universidade? Como eu vivia a relação com a minha família? Eu digo isso porque a minha família mora no Maranhão, a minha filha está em Fortaleza, a minha filha mais velha está em Recife. Então, para você ter ideia como tudo isso gira em torno do cuidar. Como eu agora estabeleço relações com a minha família de modo que a gente não se perca. Como eu estabeleço as relações com os alunos da universidade, com os meus alunos, para que a gente não se perca. Como eu estabeleço a relação com os professores, de modo que a gente não se perca. Isso é cuidar da gente, do nosso eu, da nossa identidade, cuidar das nossas relações que estavam construídas e que a gente agora precisou reconstruir ou até mesmo ressignificar. Porque eu vejo que, nesse momento, a gente pode se perguntar como é que eu vivia o meu trabalho? Como é que eu vivia a minha docência? Como é que eu me relacionava com os estudantes? Porque nesse contexto agora, tudo a gente tem saudade. Eu tenho saudade da sala de aula, porque eu era muito feliz na sala de aula. Eu tinha relação muito tranquila e harmônica e afetuosa com os estudantes. Então, a gente pode se perguntar como é que a gente vive isso agora, porque existe algo que é algo da ansiedade, é algo da saudade, mas cabe nesse momento uma grande reflexão. O que é que eu fazia da minha docência? Como eu vou precisar fazer agora a docência?
para que ela tenha cada vez mais significado para mim, que escolhi ser professor, e para aqueles que estão comigo nessa luta diária, nesse contexto agora que é realmente imprevisível. Eu e o professor Luiz, nós fazemos parte de um projeto que é em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Redenção, que é o projeto Quem Sabe Ensina, e nós tivemos uma reunião que foi muito interessante, aonde a Maria do Carmo, que é a técnica, ela foi e ela disse, olha, professora, uma das grandes dificuldades que nós temos agora é de justamente alcançar aqueles alunos que moram em lugares distantes, que a gente não tem como mandar material, eles não têm internet, eles não têm celular, eles não têm computador. E aí, o que nós estamos pensando como uma prática de cuidar da gente e cuidar do outro? A gente está criando um projeto que é a Hora da História. Então, nós estamos mobilizando os nossos bolsistas para que eles contem histórias gravadas, certo? Com toda a acústica necessária, e essas histórias vão ser reproduzidas via rádio. Então, você tem ideia, é como se a gente estivesse voltando do tempo, histórias via rádio. Mas isso vai impactar na formação dos nossos estudantes. Eles vão escolher histórias, vão aprender a contar histórias gravando, nós vamos colocar no rádio para que as crianças recebam essas histórias em casa. Então, a gente criar uma rotina onde a criança possa parar, ouvir a história e depois discutir com a família essas histórias. Então, a gente está pensando em histórias que tragam questões negras, questões indígenas, questões sertanejas, questão dos agricultores, então, questões que mexem com todos nós que está no campo da diversidade. Então, esse momento, ele é difícil para todos nós, mas eu acho que aqueles que estão se sentindo, vamos dizer, mais encorajados, precisam trazer os outros. Vamos, a gente precisa ir, a gente não pode parar. Talvez, eu me pergunto muito se nós temos o direito, enquanto pessoas, enquanto gestor, de dizer, não vamos fazer nada. Nós vamos esperar chegar o melhor tempo e se recusar, porque talvez isso seja uma recusa que eu acho que é até justificável. Mas a gente não pode ficar o tempo todo nessa recusa. É preciso que a gente dê continuidade aos nossos projetos, porque outras pessoas dependem até da nossa alegria, dependem do nosso esforço, dependem dessa nossa coragem, porque é preciso coragem nesse momento para estar na gestão. É preciso muita coragem de dizer vamos, é preciso resistir, é preciso encontrar caminhos, é preciso encontrar força para dizer assim, olha, eu não consigo mais ver fulano que eu abraçava, eu estou, por exemplo, há 3 meses sem ver minha filha de 12 anos, converso com ela toda semana, mas já sinto falta do cheiro dela. Então, quer dizer, há muita dor nesse momento, mas eu não posso, e não quero, e não vou, não me dou nem esse direito de dizer, não vou fazer nada, eu vou fazer o que eu puder. Por isso que eu acho que estar na gestão nesse momento é uma oportunidade de dizer, vamos, a gente tem que tentar, a gente precisa tentar, porque talvez até não consigamos, mas eu não posso dizer para mim mesma depois que eu não tentei. Eu acho que eu não me dou a esse direito de não tentar. Eu me dou o direito de não conseguir, mas não tentar, eu acho que eu não tenho esse direito, até por uma questão, sabe, espiritual mesmo. Eu estou viva, eu estou com saúde, eu tenho esperança, e vou trazer quem quiser ir comigo para a gente tentar construir alternativas para continuar dando sentido à vida, à convivência, ao amor, à universidade, à educação, ao mundo mesmo, acreditar que é possível sim, e que a gente precisa procurar os pares. Quem quer vir, venha. Tem um ditado africano que diz, quem quer ir perto, vai só. Quem quer ir longe, vai com os outros. Então, a gente precisa, como diz a música, a gente vai precisar de todo mundo para reconstruir. Eu acho que todo mundo já sente que a gente está como se fosse por cima de escombros, mas é preciso ter força. E aí a gente precisa olhar para o mundo espiritual, para a fé que a gente tem em Deus mesmo. Eu acredito que eu não estou só nesse mundo, eu não vim para cá de qualquer jeito, eu tenho um amparo espiritual que diz, vá, continue, é preciso acreditar na vida, na esperança e no outro. É isso. Professor Jean-Pierre, antes de
de passar a palavra, é muito importante mesmo, professora Geranilde, a gente colocar isso, porque estamos todos numa mesma situação, né? Quando a gente pensa nos nossos medos, não são só medos que os alunos têm, mas nós, gestores, professores, ao mesmo tempo acende uma luz para a gente, né? Do quanto essa relação ela precisa ser melhor revista. Pegando uma fala de Boaventura, de Souza Santos, ele vai dizer que a melhor forma de ser solidário nesse momento é cuidando do outro e de si próprio, ou seja, mantendo esse isolamento. Então, isso vai refletir também uma outra escola, né? Quer dizer, um outro currículo escolar a partir dessas experiências em que eu sinto falta, mas é uma falta que me faz, pela tecnologia, por uso dos outros recursos, enfim, buscar essa aproximação. Mas o ser, ou o nascimento desse novo ser que está dentro de cada um de nós, exige repensar o hoje. Exatamente o que a gente tem vivido durante esse tempo. Isso vai chegar até a escola de uma forma muito desafiadora para o professor, para o estudante, para a equipe da limpeza, enfim, para todos nós. Professor Jean-Pierre, a pimenta biquinho sobre a educação de jovens e adultos, como ela tem passado, o que o senhor tem a nos dizer sobre? Vou esquecer, não. Vou esquecer da pimenta Pois biquinho, não, não se preocupe. Pode usar a palavra. Vou começar dizendo, professor Luiz e professora Geranilde, e os colegas que estão nos acompanhando e que irão nos acompanhar quando assistirem à live. O que há de mais sofisticado nesse momento, se tem uma coisa que a pandemia está nos ensinando, é exercitar a empatia. A empatia é algo que há de mais sofisticado nessa nova escola, nessa nova educação que nós estamos construindo. Mais uma vez eu repito, nós não sabemos quais serão os impactos. Nós não temos certezas, nós temos incertezas. A certeza que nós temos é que nós precisamos cada vez mais usar as nossas diversas inteligências para que elas se transformem em habilidades e competências necessárias para nós enfrentarmos quaisquer dificuldades. Eu também, um dia desses, me perguntei, professora Geranilde, por que mesmo que eu estou à frente da CRED 8 logo nesse período? Poderia ter sido outro período, não. Por quê? E aí, rapidamente, eu disse assim, não, mas a pergunta não é por quê. A pergunta é para que eu estou na CRED nesse exato momento. E aí, quando eu comecei a mudar o questionamento, você começa a entender e a sua cabeça começa a funcionar com essa ideia do que é que nós precisamos vivenciar, do que é que nós precisamos fazer dentro da nossa governabilidade, dentro daquilo que nós temos condições. Isso é muito importante, nós sabemos os nossos limites. Uma grande fonte de inspiração para mim, enquanto gestor, professor Isolda Sela, que tem uma parcela de contribuição significativa na evolução da educação pública do estado do Ceará, uma vez ela disse para nós, mesmo que um dia a gente consiga fazer 100%, nós ainda vamos ficar devendo. A nossa dívida educacional com a população brasileira, a nossa dívida social, ela é impagável. Ela é impagável. A gente tenta amenizar, mas ela é impagável. E esse é o nosso medo, de que a gente não consiga mais continuar amenizando essa dívida, essa conta que é muito alta. E é por isso que a pergunta é sempre essa. Não é por quê, é para quê? Para que eu estou aqui? Não é por acaso, não é por acaso. Tem um propósito, tem um propósito. E é isso que eu reúno sempre as minhas diversas mãos e os meus diversos pés para essa reflexão. E aí eu quero saudar de forma muito especial, já vi alguns professores da rede estadual aqui comentando, nós não estaríamos conseguindo se não fosse cada um dos professores, já que a gente está falando de professor. O orgulho de ser professor, ele está cada vez mais alto, cada vez mais gritante dentro de nós. E isso não quer dizer que nós não estejamos satisfeitos com as condições, não quer dizer isso. Tá? Isso não quer dizer isso, quer dizer que nós estamos olhando para si através do outro. Isso é muito sofisticado. Você olhar para si através do outro, você exercitar a empatia. Empatia na hora de preparar a sua aula, empatia na hora de você se propor a vivenciar um processo de avaliação remoto, empatia de você querer cada vez mais
saber quem são os sujeitos da sua sala de aula. Quem são as pessoas que compõem, que junto com você, constroem essa educação. Isso é muito sofisticado. E quando nós começamos a vivenciar esse modelo e essa forma de trabalhar, a gente começa a enxergar e amplia vários horizontes. Em se tratando de educação de jovens e adultos, professor, me corrija se eu estiver errado, já que você é um pesquisador da área, mas as avaliações finais, a legislação não permite que ela seja feita de forma remota, né, ou à distância. A avaliação final ela precisa ser presencial, né? Me corrija se eu estiver errado, até onde eu conheci, até onde eu me informei. Então, nós temos, por exemplo, alguns cursos, né, em algumas escolas de educação de jovens e adultos, algumas EJAs presenciais, que, por exemplo, elas só vão poder terminar quando tivermos o retorno. E aí nós ficamos tentando ver, junto à assessoria jurídica e junto aos órgãos competentes, e decidimos que a melhor opção é quando nós retornarmos à forma presencial, nós termos alguns dias ainda de aulas presenciais, e aí os contratos, muitas vezes esses professores que eram contratos temporários, aí eu vou citar um caso de turma de EJA que termina agora, no final de junho, eles vão ser prorrogados para que o professor tenha esse contato ainda com o estudante e eles preparem melhor, né, esse estudante para a prova de avaliação final. Então, esse é um cenário, tá? O outro cenário é as nossas EJAs mais qualificação. A parte de qualificação, que seria uma parte mais técnica, e aí esse é o grande desafio, que eu acho que a academia vai vivenciar. Essa parte prática é muito difícil, não dá para você fazer virtualmente. Pelo menos a gente não encontrou ainda uma possibilidade. Essa parte da qualificação ser quando retornarmos as aulas híbridas e remotas, de forma presencial, tá? Do nosso SEJA, continua o atendimento, né? O nosso SEJA continua o atendimento, e as validações, a conclusão da prova realmente é quando nós retornarmos às aulas presenciais. Tá? Então, assim, trouxe muito da experiência dos SEJAs. Os SEJAs tinham uma experiência de trabalhar à distância, A gente foi lá consultar essa experiência e aí nós nos alimentamos, bebemos dessa fonte para saber o que é que dá certo, o que é que não dá certo, para a gente poder fazer o nosso trabalho. Então, assim, em se tratando de educação de jovens e adultos, o que eu quero é que a matrícula dos que estão agora não aumentem, tá, professor? Não aumentem, que eles terminem a educação básica na idade certa. Mas para aqueles que já estão, né? Mas daqueles que já estão, é que a gente não perca esse público, de forma alguma. É tanto que eles foram incluídos, por exemplo, na distribuição do cartão alimentação do governo estadual, né? Então, todos os mais de 420 mil estudantes receberam o cartão alimentação e já estão aí na segunda parcela do cartão alimentação. Mas isso é uma outra história. Em se tratando de professor, e aí me corrijam se eu estiver errado, mas isso também vai trazer até para a própria academia, para a universidade, uma revisita ao currículo. E cada vez mais, né, vai ser preciso inserir componentes curriculares que desenvolvam, que chamem os nossos estudantes para reflexão da educação socioemocional, das inteligências socioemocionais, né? Os nossos profissionais eles não podem mais sair da academia e da universidade sem vivenciar essa situação. Então, nós temos várias experiências na educação básica de desenvolvimento das competências socioemocionais, que está sendo o nosso alicerce nesse momento de estudos remotos, tá? Nós temos, por exemplo, o programa Inteligentes no ensino fundamental, em 96 escolas. Nós temos o Núcleo de Trabalho, Pesquisas e Práticas Sociais no ensino médio. Nós temos Projeto de Vida, que são componentes curriculares que trabalham o desenvolvimento das competências socioemocionais, com o intuito de cuidar mesmo, professora Geranilde. Você falou muito bem aí, no intuito de cuidar do outro e de se colocar no lugar do outro. Então, assim, os nossos professores, que se já faziam isso de forma muitas vezes intuitiva, eles estão vivenciando todos esses processos, estão se formando e formando, para que
novos profissionais, novas pessoas saiam da nossa rede mais fortalecidas, que saibam traçar o seu projeto de vida, sejam pessoas mais determinadas e que consigam vencer todos os obstáculos. Em se tratando de aprendizagem, a gente não pode deixar de consultar os nossos estudantes. E aí, o que nós estamos fazendo com os estudantes? Os estudantes estão sendo ouvidos? Claro. A gente sempre fala para os nossos professores que quando os estudantes começarem a desaparecer das salas de aula virtual, chegou a hora de você parar de querer dar um conteúdo e ouvir os meninos. Então, nós temos experiências de escolas que passaram a semana ouvindo os meninos. Ouvindo. Vamos ouvir aqui os meninos. O que é que eles têm para falar? Eles estão gostando? Eles estão cansados? É isso mesmo? É esse caminho? É esse caminho que a gente tem que seguir? Então, os meninos, os nossos estudantes, eles precisam ser ouvidos. Nós temos várias experiências nas escolas dessa audição, dessa escuta ativa. A SEDUC desenvolve o Conexão SEDUC, que são encontros virtuais por meio de webinar ou de salas de debate, de mesas de discussão com temáticas de diversa natureza, né, como forma de subsidiar as nossas escolas. As nossas escolas desenvolvem algumas ações próprias, assim como a CRED, de forma regional, também desenvolve o protagonismo estudantil. Vale lembrar que nós temos uma coordenadoria na SEDUC, que é uma coordenadoria do protagonismo estudantil, que cuida realmente dos nossos estudantes. Vou citar só um exemplo, que aí é um outro temático, talvez seja um tema para uma próxima live, que é o Enem, né? Nós, mesmo com essa dificuldade toda da pandemia, nós, na região do Maciço de Baturité, conseguimos garantir a inscrição de 99% dos nossos alunos da terceira série do ensino médio. Então, é um número muito alto, Mas não basta só inscrever, tem que garantir que esses meninos, por exemplo, superem o medo e superem as inúmeras perguntas e inúmeras incertezas de como vai ser na hora que eles forem submetidos a essa avaliação. Todo mundo aqui sabe que teve todo um esforço para que o MEC repensasse, junto com o INEP, a prorrogação. Nós defendemos a proposta que precisa realmente ser prorrogado, que a prorrogação seja o mais longo possível, para que nós, no momento de retornarmos às nossas atividades presenciais, possamos continuar garantindo que os meninos acreditem na possibilidade de ingressar no nível superior por meio do ensino nacional, do Exame Nacional de Ensino Médio, que é o Enem, para eles poderem continuar com o SISU. E essas políticas públicas federais, elas não podem, não devem ser ameaçadas, né? A gente está sempre ali atento, sempre atento. E a gente precisa garantir que mais estudantes da escola pública ingressem nas universidades. Assim como na minha vida e na vida de cada um de vocês, na sua, professora Geranildo, na sua, professor Luiz, a universidade, ela transformou e a gente teve a possibilidade de mudar a nossa vida. É por isso que a gente trabalha nessa perspectiva. Nós somos pessoas que semeamos sonhos, desejos, realizações, né? Nós não vendemos uma imagem qualquer. E a gente precisa garantir que isso continue esteja no propósito dos nossos estudantes. Que eles não entendam que aí terminou o ensino básico, para por aqui. Eles precisam ocupar os bancos das universidades públicas. E aí eu vou falar, enquanto educação pública, que deve ser nós que fazemos a educação pública. Esse lugar é nosso. A gente precisa garantir. Né? Para que a gente não está... A gente está na mesma situação, mas os barcos, as condições são diferentes. Eu não posso querer comparar um estudante que está na zona rural, com seu celular ali, 4G, 3G, tentando assistir aula, com outro aluno mais privilegiado que está ali tendo condições melhores. Eu não posso comparar. Então, o barco e as condições não são as mesmas. E pensando assim, a gente precisa ter um tempo maior para ter essa nossa preparação. E os números de ingressos nas universidades, continue a crescer no estado do Ceará, como vem crescendo nos últimos anos. E eu tenho certeza que o estado do Ceará, e eu tenho certeza que vocês concordam comigo, ele é um espelho para a federação e vai continuar sendo um espelho quando o assunto for educação. Perfeito.
Professor, é sempre bom dizer, né, o quanto a gente tem notado a aproximação dos municípios, das prefeituras com a Unilab e vice-versa, né, professora Geranilde? A gente tem visto o quanto esse sentimento de pertencimento da Unilab no maciço hoje, em particular, né, na minha pouca trajetória ainda na Unilab, eu percebo nas falas do secretário de Educação, dos próprios prefeitos, né, que se apropriam, de fato, desse espaço que é do maciço, que é do Ceará, que é, enfim, do Brasil, né? A gente está falando de uma universidade pública que deve atender a todos. Professor, só para adiantar, na próxima semana, na próxima quinta-feira, nós teremos o SEJA. Aí eu falo SEJA, né? Então, tem o SEJA, né? Eu falo SEJA, Baturité, que estará conosco, a professora Ana Lúcia. E eu farei um paralelo com o SEJA do Rio de Janeiro, o SEJA São Cristóvão. Né? Então, eu vou fazer um encontro entre os dois SEJAs para que a gente possa trocar também experiências de trabalho, de práticas pedagógicas nesse período. Eu passo para a professora Geranilde, e eu acho que a gente já pode, enquanto isso, eu gostaria de pedir para que as pessoas que quisessem fazer seus comentários, quisessem fazer questões, que pudessem levantar agora. O nosso tempo está curto, mas dá para que a gente possa discutir mais duas questões, enfim. Enquanto a professora Geranilde fala, por favor, mandem aí as questões para que a gente possa levar para os nossos convidados. Professora Geranilde. O momento é de agradecer, estar nesse momento podendo discutir talvez o que a gente mais gosta de discutir, que é educação, que é docência, que é pedagogia, no meu caso, não sei se Jean-Pierre é pedagogo, não, ele é formado em letras, né? Eu e o Luiz somos pedagogos, né? Então, acho que para a gente que gosta da educação como algo que nós escolhemos, foi uma escolha deliberativa, a gente quer ir para a educação, a gente quer ir para contribuir com o nosso saber, com o nosso fazer, com a educação pública, e nesse caso do Maciço do Baturité, que no meu caso, estudei, me preparei para estar na Unilab, né, fazendo uma dissertação, uma tese, discutindo questões raciais negras, e aí estar no Maciço do Baturité, contribuindo cada vez mais para que esse lugar melhore. Cada vez que o maciço melhora, a nossa vida também melhora. E criar uma universidade para que ela venha realmente ser parceira dos municípios, né, da Secretaria Municipal de Educação, da CRED, é realmente um desafio, é mais do que um desafio, é um propósito nosso, enquanto universidade, poder cada vez mais caminhar próximo da CRED, caminhar próximo das SMEs, do maciço, porque a Unilab não conseguirá crescer se não crescer junto com os municípios, porque é como o Jean-Pierre falou, são os alunos da rede que vão para a Unilab. A gente criou condições para que esse aluno ficasse mais próximo ou não tão distante das suas famílias ao desejar cursar ou ir para o ensino superior. A gente já tem aí 10 anos de Unilab, a gente vai sair agora com uma estatística de quantos alunos nós conseguimos formar, alunos que já estão no mestrado, alunos que já estão no doutorado, alunos que conseguiram antes até mesmo de finalizar suas graduações, ser aprovados em concurso público. Então, a Unilab, ela não nasce de um desejo qualquer, mas é de um desejo realmente de interiorização, de integração, de internacionalização. Então, uma universidade que tem um propósito, que é estar cada vez mais próxima da população do maciço do Baturité, para que essa população possa sonhar, realmente sonhar, desejar e se encaminhar para uma universidade pública, gratuita, como eu estudei, como vocês estudaram, e que da universidade a gente quer poder dar significado à educação, ao estudo, à progressão social, ao desejo de mudar de vida, no sentido de que poder ter mais conhecimento, mais estudo, estabelecer relações humanas mais respeitosas, o cuidar do outro e viver a educação como algo possível para quem é do maciço do Baturité, para os filhos dos agricultores que, de repente, não conseguiram realmente ter a oportunidade de prosseguir os estudos e que agora a Unilab chega respondendo a uma demanda social para que essa comunidade, essa população possa ter acesso ao ensino superior. Então, eu não sei se tem perguntas para a gente responder, se a gente souber, a gente responde, mas, assim, agradecer ao Jean-Pierre pela oportunidade de estar aqui, conversando com ele, e o Luiz também, nós fizemos uma formação de gestores
agora em janeiro, né, desse ano, não é isso? E a gente vai continuar assim, a nossa parceria está firmada, é um desejo, é uma deliberação nossa, uma deliberação no sentido do compromisso social e com a educação do Maciço do Baturité. Contribuir a partir do nosso lugar de acadêmicos para que a escola pública melhore cada vez mais. Pois é, eu também estou vendo que não tem questões, mas que chegou uma aqui. Seria esse momento importante a alfabetização digital e democratizar o acesso à internet e às novas tecnologias? Eu acho que é uma questão que paira aí sobre o que a gente tem conversado. O professor Jean-Pierre quer falar um pouquinho sobre essa questão e a gente pode já pensar numa fala de despedida pelo avançar da hora? Pode ser? Sim. O professor Glauber Nocrado fez essa pergunta e com certeza esse é um momento importantíssimo, né, dessa alfabetização digital. Estávamos no século XXI, com os pés ainda no século XX, com a mentalidade do século XIX, de repente temos que viver o século XXII, né? Então, assim, essa alfabetização digital, ela é extremamente importante. E democratizar esse acesso é uma questão de luta, não é algo que acontece do dia para a noite. Quando pensa em democratizar, pensa em fazer com que todos tenham esse acesso, a gente precisa entender que nós precisamos nos unir e colocar isso como um propósito e continuar que nós tenhamos um país democrático, com a legislação democrática, para que todos tenham as mesmas condições. Então, assim, eu acredito demais que é uma demanda que já está sendo consolidada. O que nós não podemos é cair no erro de achar que quando nós começarmos a vivenciar o estudo presencial, né, ou híbrido, esqueçamos de tudo o que essa pandemia veio nos ensinar. Será que discutir um componente de tecnologia na educação básica é importante? Sim. Será que discutir um componente específico do uso das novas tecnologias na formação do professor na academia é importante? Sim. Será que nós vamos conseguir viver novamente a educação sem o uso da internet, das novas tecnologias? Não sei. Será que vai ter, por exemplo, campo de trabalho para o professor que, a partir de então, se não se permitir mais vivenciar ou trabalhar com as tecnologias? Não sei, né? Mais uma vez eu coloco, são incertezas. O que nós temos é a certeza de que nós não podemos agir da mesma forma como nós agíamos. Quantas vezes aqui os nossos estudantes não questionaram em avaliações, muito da sala de aula, eu escutei muito isso quando eu estava em sala de aula na educação básica. Professor, mas a gente queria aulas criativas. E o que ele quer dizer com aulas criativas? Né? E aí eu fico dizendo para os meus professores agora da rede estadual da educação básica, cuidado para vocês não acharem que estando usando a internet as aulas passaram a ser criativas, e não é isso. Senão a gente vai estar repetindo virtualmente o que nós fazíamos presencialmente. Não é isso. Então, essa provocação de sermos melhores, ela é constante. A gente precisa estudar, a gente precisa se aprofundar, a gente precisa discutir, a gente precisa olhar para o vizinho, olhar para os exemplos externos. A gente precisa sair da caixinha e trazer para dentro da caixinha os ensinamentos que o seu vizinho da direita, da esquerda, da frente ou de trás está desenvolvendo. E a partir daí eu acredito, sim, que nós estamos traçando um caminho sem volta. Como tudo na vida, não dá para voltar mais. Por exemplo, num plano de retomada das atividades presenciais, a gente pode dizer que vai ser tudo novo? Esse discurso do novo não vai mais caber. O discurso do novo, ele foi bacana até março, abril. Depois disso, não vamos ficar só no discurso do novo, discurso do novo, discurso do novo, discurso do novo. Sim, o novo já está aí. O novo já está ficando velho. O novo já está ficando velho, porque está acontecendo muito rapidamente. E a gente precisa acompanhar esse ritmo, essa velocidade. Porque senão a gente fica aquém. A gente precisa estar sempre além. A gente precisa enxergar além do horizonte. E buscar esse lugar que existe além do horizonte, além dessas possibilidades. Então, isso não serve só para quem é professor da educação infantil,
ou do ensino médio, ou do ensino fundamental. Isso é para quem é professor, por exemplo, do ensino superior. Para quem é professor que está lá nas pós-graduação, dando aula no mestrado, no doutorado. Cada vez mais a gente precisa ter professores humanos, professores que tenham a capacidade de desenvolver competências socioemocionais no seu estudante. Muito mais do que desenvolver só habilidades cognitivas, a gente precisa desenvolver habilidades emocionais, de pensar sempre através do estudante. Aí sim a gente vai começar a ter uma educação mais forte. E a educação, nós que somos apaixonados pela educação, ela é muito transformadora. Ela é muito transformadora, né? Então, a partir disso é que a gente precisa tomar consciência, não só filosófica, mas consciência prática. Nós não podemos ter uma consciência só filosófica, só reflexiva. As reflexões, elas precisam nos provocar para mudanças de atitude, mudança de postura enquanto gestor de sala de aula, porque às vezes a gente fala de gestor só quem está no administrativo, mas de gestor de sala de aula, quem é a gestão da sala de aula é o professor. É o professor. O professor junto com a aluna que constrói essa gestão de sala de aula. Então, por isso que a gente diz que eles estão no centro. Eles não estão na ponta, eles estão no centro de todas as nossas discussões. A gente consegue, por exemplo, medir alcance e feedback. A gente não consegue medir a aprendizagem nesse momento. É por isso que a gente defende, por exemplo, uma avaliação diagnóstica no retorno de aulas presenciais, para sabermos quais são os caminhos pedagógicos que nós vamos traçar para nutrir as dificuldades das aprendizagens que não foram colocadas no tempo certo, né? Então, assim, é isso. Eu quero agradecer, professor Luiz. Acho que a nossa live de 1 hora foi por água abaixo. Foi por água abaixo. Nós estamos quase com 1h30. Mas é porque a gente precisa prestar contas com a sociedade, a gente precisa ouvir, a gente precisa colocar para as pessoas como é que está acontecendo a educação no maciço de Baturité, e ela não está morta, ela está mais viva do que nunca, tá? Ela está pulsante. E nós não vamos deixar de alimentar os sonhos dos nossos estudantes, porque nós acreditamos que vamos sair mais fortes, e vamos ser exemplo de como vencer a Covid-19 por meio da educação. E precisamos investir ainda mais na pesquisa. Precisamos investir ainda mais na pesquisa científica. A gente precisa cobrar isso das nossas autoridades. Precisa investir na pesquisa. Nós estamos aí à mercê dos pesquisadores. Se eles não descobrirem a vacina, nada feito. Então, precisamos investir na pesquisa. Por isso que os nossos GTs, na nossa formação, professores, só para concluir, porque eu me empolgo, são toda coisa bacana, a gente tem os nossos GTs de formação dos professores de língua portuguesa e de matemática, que é digamos assim, o universal, né? Universal. Mas no maciço, nós já estamos com experiência do GT das ciências da natureza e do GT das ciências humanas, porque nós queremos que nossos professores sejam cada vez mais pesquisadores e que as aulas sejam potencializadas. Então, a gente está fazendo com que os grupos de professores se reconheçam, se fortaleçam e busquem ser pesquisadores, busquem realmente transformar em ciências práticas, para que todos os componentes curriculares conversem entre si e as múltiplas aprendizagens aconteçam. É a nossa experiência do Maciço Baturité. Se vai dar certo, eu não sei, mas o importante é que a gente está trabalhando para isso. Professor Geranildo, eu vou falar e aí a senhora fecha. Pode ser? Então, professor Jean-Pierre, também muito obrigado. Obrigado por trazer, né, o trabalho que a CRED hoje tem feito, as contribuições que a CRED hoje tem dado no nosso trabalho na Unilab, para as nossas pesquisas, extensão, para tudo que vem acontecendo, né, na Unilab. A professora Geranilde, então nem se fala, né, companheira, amiga, professora, coordenadora, agora pró-reitora, enfim, alguém muito envolvido com a educação, né, então a quem a gente deve muito respeito. E eu vou usar aí o que o Glauber colocou. Além do horizonte, precisamos viver e estarmos juntos, né, e vivos. Foi uma passagem dessa que ele colocou. É o que a gente mais quer nesse momento, né? Que a Covid não nos encontre, que, enfim, que esse vírus passe bem longe e que, de preferência, ele suma de vez, né? A gente não está falando de para bem longe, para nenhum outro lugar. Chega. Então, nunca a ciência foi tão valorizada e nunca os professores foram tão valorizados pelas famílias.
vamos lembrar que os pais, mais do que nunca, não conseguem dar conta das suas crianças, adolescentes o dia inteiro, e têm lembrado cada vez mais da importância do professor. Não somente por conta do tempo, relógio, mas por conta da aprendizagem. É só lembrar de um vídeo que viralizou da criança falando com a professora que está sentindo falta dela, que a mãe não sabe ensinar. Então, é para isso que nós nos formamos, é para isso que nós ficamos 4 anos numa licenciatura, que nós estamos constantemente aprendendo e ensinando. E esse momento é um momento que não tem culpa para ninguém. É importante dizer isso. Não somos culpados, também não somos as vítimas. Estamos em vida. E se estamos vivendo, nada melhor do que aprendermos a cada momento com tudo isso que tem chegado para a gente a cada dia. Então, o meu muito obrigado. Professora Janaína, então, finaliza fazendo a comercial da semana que vem. Tem outra live importante aí acontecendo. Meu muito obrigado. E é isso, estamos juntos. Vamos lá, professora Janaína. Sim, quero agradecer também ao Alisson aí nos bastidores, que nos ajudou para que a live acontecesse de modo tão tranquilo. É isso aí, agradecer ao Alisson Saraiva, que é o nosso técnico em informática, né? Alguém que tem nos ajudado a navegar nessas tecnologias, agradecer a quem se sentiu sensibilizado com o nosso convite, que permaneceu conosco aqui nesse momento. Saibam que para a gente nos sentir cuidados por vocês também, alguém que veio conviver conosco durante essa 1h30, pensamos em 1 hora, mas se a gente conseguiu ficar 1h30, porque teve escuta, teve aconchego, teve zelo, teve sensibilidade para que a gente pudesse estar aqui juntos. Então, assim, eu quero deixar como mensagem para que professores, estudantes, servidores, que a gente possa, nesse momento que estamos distantes do nosso lugar de trabalho, que a gente possa pensar cada vez mais o significado da docência, do nosso lugar de trabalho, como um lugar que pode ser agradável, que pode também ser cuidado, que pode ser de sensibilidade, que pode ser de carinho. Então, que a gente possa cada vez mais valorizar esse nosso espaço de trabalho como nosso lugar de convivência, uma convivência que pode ser afetuosa e que pode ser harmônica também. E que nós que estamos na gestão, estamos cada vez mais trabalhando para que a gente não pare e que a gente possa continuar do modo que é possível, mas nos preparando para tempos melhores, para um tempo onde a gente vai poder, se Deus quiser, em breve dizer, lá naquele tempo, em 2020, mas ele ficou para lá e a gente vai viver outras experiências mais felizes, mais agradáveis e mais esperançosas. Então, agradecer a todos que estiveram conosco, ao professor Jean-Pierre, que já é nosso parceiro, nosso colega, né, dentro da educação, do Maciço do Baturité, o professor Luiz, né? E a todos aqueles que vieram estar conosco, nosso muito obrigado. Semana que vem tem mais uma live na quinta-feira e possivelmente terá uma na sexta com a professora Rosalina, que vai discutir pandemia do Covid-19 em Cabo Verde e no Brasil, em que isso se relaciona. Então, agradecer a vocês pela escuta, pelo abraço desse fim de tarde numa sexta-feira, né? Nosso happy hour aqui. Obrigado a todos, obrigado. Até breve.